Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Acrópole no YouTube. Mas antes de acompanhar o conteúdo de hoje, se inscrevam aí no canal para não perder nada, hein? E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês um pouco rapidamente sobre contos e sobre contos publicados, livros de contos publicados em 2018, estão aí fresquinhos. Seriam indicações, na verdade, de leitura para quem pretende ler contos e não sabe muito bem por onde procurar. A gente sabe que o mercado editorial hoje ele está cheio, infestado de romances, é como se fosse o único gênero literário que pudesse ser feito. Claro, a sociedade hoje gosta muito mais de romances do que romance enquanto gênero, né? E do que, por exemplo, poesia e contos. Vou falar ainda, estou preparando um vídeo sobre poesia para vocês, poesia contemporânea brasileira. E hoje, então, falo sobre contos. Vai ser mais assim, rapidinho, com indicações de leitura, ok? De coisas que eu li, ou estou lendo, ou estão na minha lista de leitura, ok? Antes disso, eu quero ler um trechinho aqui de um texto do Masson Moisés, do professor Masson Moisés, sobre a criação literária. Ele tem um capítulo sobre conto, então só para vocês entenderem mais ou menos o que é um conto, ou para quem não tem ideia do que seja um conto, ele diz o seguinte: o conto é, pois, uma narrativa unívoca, univalente, constitui uma unidade dramática, uma célula dramática, visto gravitar ao redor de um só conflito, um só drama, uma só ação. Caracteriza-se assim por conter unidade de ação, tomada esta como a sequência de atos praticados pelos protagonistas ou de acontecimentos de que participam. A ação pode ser externa, quando as personagens se deslocam no espaço e no tempo, e interna, quando o conflito se localiza em sua mente. Bom, é de uma forma, claro, um pouco mais clássica de conto, mas dá pra gente ter mais ou menos um norte, né? Então, se o romance ele tenta dar conta da vida inteira ou de boa parte de um protagonista, geralmente, né? O conto ele é um recorte na vida desse protagonista, dessa pessoa ou dos protagonistas, e tendo essa única célula dramática, que não se espalha muito, né? Se a gente pensar, por exemplo, eu dou esse exemplo porque muita gente consegue pegar das novelas televisivas, né? A gente tem o núcleo principal e vários subnúcleos. Quem faz isso na literatura de maneira maravilhosa é o Jorge Amado, né? Os personagens dele e os núcleos assim são conexos, eles se conectam, mas também são um tanto quanto independentes. O conto não, porque ele é menor, então ele tem que mais ou menos focar no que ele quer. É claro que há outras teorias sobre conto, mas acho que o que o Masson falou sobre conto é bem interessante para que a gente entenda. Então vamos lá, vou falar para vocês sobre 8 livros que li, estou lendo ou estou para ler de contos publicados em 2018. Vamos lá. A primeira indicação se chama A Fada Sem Cabeça, do escritor curitibano Luiz Henrique Pelanda. Está numa edição muito bonita que saiu pela Arquipélago. Eu já tinha lido outros livros do Pelanda, mas livros de crônicas. A gente sabe que ele é um bom cronista, escreve para muitos jornais. Tais como Nós Passaremos em Branco, O Detetive à Deriva, são livros muito bons e o Pelanda acerta muito bem a mão no conto. De todos os livros que eu li dele, eu acho que esse que eu mais gostei tem, ao mesmo tempo que é social, é crítico, ao mesmo tempo tem uma intervenção do estranho, talvez até do maravilhoso aqui, tem contos sensacionais, tá? Então fica a dica aí. Tem uma frase do Antônio Carlos Viana falando sobre a obra do Pelanda aqui na contracapa. Nos contos de Pelanda sempre há algo que transcende o real, se sobrepõe a ele criando uma atmosfera de sonho, quando não de pesadelo, né? E o Viana a gente sabe que é um mestre na arte de escrever, né? Então aí a primeira indicação, A Fada Sem Cabeça, Luiz Henrique Pelanda. A segunda indicação, gente, na verdade, para mim, pelo menos, é uma certa decepção, assim. Decepção é uma palavra muito pesada, porque eu estou falando de Rubem Fonseca. O livro dele, que saiu pela Nova Fronteira, é O Carne Crua. O Fonseca, assim, ele dispensa apresentações. Eu sou muito fã dele.
os livros clássicos dele de contos, que é o Feliz Ano Novo e o Cobrador. A gente sabe que, né, fizeram sucesso estrondoso, tem romances sensacionais como Buffy Spallanzani, que eu gosto pra caramba, o Agosto, que é sensacional, entre outros, né? Mas eu acho que estou lendo, né? Eu já li 8 ou 10 contos, mas ele não consegue me captar como ele captava antes. Jamais, eu não estou dizendo pro Fonseca, que já está bem velhinho, inclusive, parar de escrever, jamais. O livro continua bom, só que se a gente comparar com as grandes obras dele, o livro deixa um pouco a desejar, tá? Mas leiam e depois me digam aí nos comentários se vocês acham a mesma coisa, o que vocês acharam do Carne Crua. Mas é isso aí, Carne Crua, Rubem Fonseca. A terceira indicação é um livro que já foi premiado. Venceu o Prêmio Sesc de Contos em 2018, que é o livro As Coisas, do Tobias Carvalho, que saiu, como naturalmente todos os vencedores do Prêmio Sesc, pela editora Record, né? E o Tobias Carvalho, eu já resenhei ele aqui no blog, esse livro, inclusive o do Pelanda também está resenhado. É um livro muito legal, muito bom, que traz contos dentro do universo LGBT, contos com uma certa melancolia nesse estar no mundo contemporâneo de relações efêmeras. Tem contos com recortes ótimos, com finais abertos. Tem contos que são críticos, tem contos em que é uma relação entre esse homossexual e a família, essa possível rejeição ou como se colocar no mundo sendo o que é, ainda mais no mundo de hoje tão preconceituoso como há muito tempo a gente não via, né? E então gostei bastante, já falei isso pro autor e resenhei lá no blog As Coisas, Tobias Carvalho, Record. A quarta indicação é Elvira Vigna, ou Vinha, como algumas pessoas chamam. Kafkiana, saiu pela Todavia no ano passado. É um livro póstumo dela. É uma pena, né? A Vigna morreu em 2017. Eu li um romance dela, que é Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas. Acho o título genial, o texto é muito bom. E é por isso que eu fiquei muito interessado em ler o Kafkianas. Não li ainda, gente, não li ainda, mas pretendo ler nas próximas semanas e escrever uma resenha lá no blog. E aqui na contracapa, o texto é o seguinte: este livro póstumo inédito de Elvira Vigna marca o encontro de uma das maiores vozes da literatura brasileira com a obra de Franz Kafka. Na prosa de Elvira, os contos do autor tcheco ganham novos e inesperados contornos, cômicos e trágicos, numa visão surpreendente e irresistível de textos como Um Médico do Interior e A Batida na Porta. Então, é uma reescrita da Elvira Vigna dos contos de Kafka. É interessante por si só, né? Então essa é a quarta indicação. Quinta indicação, gente, Sebastopol, do Emílio Fraia. São 3 contos, saiu pela Alfaguara em 2018. Esse livro, acho que de todos aqui, fora mais um que eu vou falar depois, eu acho que é o que mais está sendo falado nas redes sociais, que eu vejo que outros escritores, ou blogueiros, ou youtubers, ou jornalistas estão lendo e estão falando muito bem, né? Eu li dos 3 contos, eu já li 2. Do primeiro eu gostei bastante, muito mesmo. O segundo eu não gostei, eu achei que o conto não funcionou. E estou para ler o terceiro. E em breve provavelmente vai ter resenha então desse livro lá no blog da Acrópole, tá? Tem aqui uma fala do Marçal Aquino, que é um escritor sensacional, sobre a obra do Emílio Fraia. Escritas com a precisão da simplicidade, as muitas histórias que se insinuam, contaminando a narrativa central de cada texto deste tríptico, contém um traço em comum. Flagram o movimento em que uma experiência crucial modifica a maneira como os personagens e os leitores veem o mundo. É bem referendado, né? O Marçal Aquino, que escreveu o genial Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, então indicando Emílio Fraia. O 6º livro, talvez o que mais tenha causado burburinho, que muitas pessoas leram, que muitos divulgaram nas redes sociais, foi um fenômeno,
vendido direitos para o cinema, traduzido em não sei quantos idiomas, com um investimento publicitário enorme da Companhia das Letras, é O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Que é um livro, sim, muito bom, gostei do livro. A questão da linguagem, que sempre falaram dele, eu acho que é bem desenvolvida no primeiro conto, que é o rolezinho. Nas outras não tão assim, tão peculiares, uma linguagem mais tradicional, sem muitas invenções, sem trabalho estético tão grande. Acho o livro superestimado. O livro é muito bom, falam que é o escritor que mostrou a favela, que mostrou a periferia, etc. Acho que quem faz essa afirmação não conheceu o Ferrez, o Ferrez de São Paulo, que escreveu tantos ótimos livros, né? Não é um demérito do Sol na Cabeça, não ter sido o primeiro, jamais, né? Mas tem algumas informações falsas nessas divulgações do livro, não digo da companhia, mas digo de pessoas que falam, pessoas que estão opinando a respeito do livro, estão um pouquinho equivocadas. Mas o livro sim é muito bom, eu acho que inclusive pelo andar da carruagem seja um dos favoritos por Jabuti de 2019. Mas leiam, gente, é um livro muito legal sim, tá? E vou aproveitar para agradecer a minha amiga Zuleika, que me deu o livro no meu aniversário em 2018. Obrigado, Zu. A próxima indicação é de um dos autores que eu mais gosto da literatura brasileira atual. Falo do Luiz Rufato, falo da Cidade Dorme, lançado também pela Companhia das Letras em 2018. O trabalho com a linguagem, o trabalho estético continua ali. Ele é bem a cara do Rufato, esses personagens que se conectam e desconectam, essa linguagem popular, esse personagem meio perdido e inserido nesse mundo caótico que é o mundo moderno. E o Rufato consegue captar isso muito bem, né? Desde Eles Eram Muitos Cavalos, passando pela Pentalogia do Inferno Provisório, entre outros livros, ele é mestre nisso. E a gente teve, pelo menos aqui em Maringá, experiências muito boas com o Rufato. Em 2017 eu mediei uma mesa com ele na Flim, e foi um bate-papo muito legal. Obrigado, Rufato, foi genial, viu? E em 2018, depois que ele lançou esse livro, ele veio para Maringá, aqui para minha cidade, para fazer o lançamento desse livro e participou de uma discussão do Clube de Leitura Bons Casmurros, que está indo para o seu 6º ano de existência, que é capitaneado pelo jornalista da CBN, Vitor Simeão. E ele participou dessa discussão, quer dizer, uma experiência diferente. Ele ficou lá sentadinho, ouvindo a gente falar sobre o livro dele, e quando a gente deixava, ele falava um pouquinho sobre o livro. Então a capa é genial, eu acho. Dá para fazer 2 leituras dela, e os contos continuam, os textos continuam muito, muito fortes. É um dos meus preferidos. A última das indicações vai para a Bicicleta de Carga, da Companhia das Letras, do Miguel Sanches Neto, que é outro escritor também que eu admiro bastante, li bastante dele já. Li os romances, a Bíblia de Tchê, a Segunda Pátria, Chove Sobre Minha Infância, entre outros. Também contos, né, primeiros contos. Eu acho que esse livro, por exemplo, ele lembra muito Chove Sobre Minha Infância em vários contos, porque é a infância, a adolescência, o interior, a memória, as recordações, o início das experiências, as descobertas. Eu acho esse livro muito bom. Parabéns, Miguel, pelo livro. E fica, então, essa é a minha 8ª indicação. Gente, para terminar, não é uma indicação, mas é um merchan. Eu também publiquei um livro de contos em 2018, por uma editora aqui de Maringá mesmo, chamada AR Publisher. E o livro se chama A Aspereza da Loucura, é uma frase que eu roubei da música Rasura, do Oswaldo Montenegro. E são 13 contos. E não vou ficar falando sobre o meu livro porque vai parecer prepotente, etc. E vou colocar o link para vocês aqui depois, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do meu livro. Ok? São 13 contos e a contracapa aqui é maravilhosamente escrita pelo Luiz Rufato. E nesse link que eu vou colocar para vocês aqui, vocês vão poder ler esse texto e o texto de outras pessoas sobre o meu livro. Ok? É isso, gente. Obrigado por acompanhar o canal, por assistir os vídeos, por compartilhar. E divulgue entre os contatos, entre os amigos, nas redes sociais. Nos siga, ative as notificações, sugira temas
e comente então o que vocês viram também aqui no vídeo. Fico no aguardo e muito agradecido. Obrigado e até a próxima.